Eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram o caminho, né? Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Olá, estamos de volta com o programa Mediunidade Hoje e falamos sobre o livro Jesus no Leme, mas agora vamos abordar um assunto sobre mediunidade que está no livro do Dr. Odilon Fernandes, um dos mais recentes de sua lavra, segundo livro dos médiuns, no capítulo 41, intitulado Inspiração. Ele comenta o item 182 do capítulo 15, médiuns escreventes ou psicógrafos. Allan Kardec escreveu no parágrafo ou no item 182 deste capítulo, médiuns inspirados. Trata-se de uma variedade da mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma potência oculta é bem menos sensível, sendo mais difícil de distinguir no inspirado o pensamento próprio do que lhe foi sugerido. O que caracteriza este último é, sobretudo, a espontaneidade. Então, Kardec, numa síntese admirável, fala sobre os médiuns inspirados. Certa vez tivemos oportunidade de perguntar a Chico Xavier o que era a mediunidade intuitiva. Ele disse assim: a mediunidade intuitiva é a inspiração quando cresce. A inspiração é mais discreta. Nós, às vezes, não conseguimos distinguir bem a inspiração, o pensamento que nos está sendo inspirado do nosso próprio pensamento. Na mediunidade intuitiva, digamos assim, o pensamento ele é mais marcante, ele é mais presente, ele se sobrepõe muitas vezes ao nosso próprio pensamento. Ele vem com força, digamos assim. Dr. Odilon escreve sobre a questão da inspiração. Todas as pessoas recebem as mais diversas inspirações que, sem dúvida, podem lhes ser direcionadas por espíritos que se movem pelo desejo de auxiliá-las ou de prejudicá-las. Somos inspirados no bem, somos inspirados no mal, dependendo dos espíritos que atuam sobre nós, sobre os nossos pensamentos. Depende da natureza dos espíritos que temos habitualmente por companhia. Todavia, segue o Dr. Odilon, neste capítulo, desejamos nos referir à inspiração indireta, ou seja, ao estado inspirativo que os encarnados podem espontaneamente alcançar, colocando-se em contato com os pensamentos que conseguem empolgá-los, não necessariamente emitidos por espíritos que tenham semelhante propósito. Essa inspiração pode nos vir de maneira indireta. Às vezes, ela não vem de um espírito especificamente. Às vezes, a inspiração, através de uma ideia, de um pensamento, de uma imaginação, ela pode nos ocorrer, pode vir até nós, sem que nos seja vamos dizer, dada especificamente por um espírito. E o Dr. Odilon explica, explicamos-nos, diz ele, lendo muitas vezes um poema, uma pessoa, tocada em sua sensibilidade,
pode, com naturalidade, inspirar-se nos versos que o compõem. Às vezes nos inspiramos na natureza, a natureza consegue nos inspirar, às vezes num pássaro, num pequeno animal, numa flor, numa tarde chuvosa, por exemplo, numa tarde chuvosa, numa manhã ensolarada, nós conseguimos nos inspirar, numa noite estrelada, observando uma criança, nós conseguimos nos inspirar. Tudo é inspiração. Nós entramos naquele pensamento, naquelas vibrações inspirativas que estão à nossa volta, não pertencentes necessariamente a um espírito. Então ele diz aqui, Dr. Odilon, lendo muitas vezes um poema, uma pessoa tocada em sua sensibilidade pode com naturalidade inspirar-se nos versos que o compõem, lendo um livro, ouvindo uma música, como se estivesse naquele momento adentrando na alma do poeta que o concebeu, não é? Às vezes uma música, uma melodia, uma canção, a música clássica nos inspira, uma tela, um objeto de arte, um filme pode nos inspirar, não é? Então, esses motivos de inspiração, muitos estão à nossa volta, não é? Dependendo da nossa faixa. Existem aqueles que encontram inspiração superior, existem aqueles que encontram inspiração inferior. Por exemplo, uma inspiração inferior, alguém que tem um desejo de roubar, de furtar, de repente ele vê uma pessoa idosa entrando no banco, ele já logo se inspira para o furto, não é? Se inspira para a violência, se inspira para o furto. E isso acontece muitas vezes, não é? É a oportunidade e é o pensamento que a pessoa está procurando. Ela está, às vezes, naquele campo vibracional. Dr. Odilon prossegue. Refletindo sobre as palavras de Jesus, consubstanciadas no Evangelho, alguém superando a horizontalidade de seus pensamentos pode verticalizar-se em espírito. Quando a gente lê o Evangelho, você às vezes está ali, naquela horizontalidade, mas você se inspira nas palavras do Cristo, você se verticaliza. Ou seja, você eleva o seu pensamento às esferas superiores e o seu pensamento vai de encontro a outros pensamentos. E inspirando-se no divino inspirado, que é Jesus Cristo, articular ideias sobre atividades que venham a concorrer para que a vida em torno ainda mais se eleve. Então o Dr. Odilon fala aqui que o Evangelho é uma fonte permanente de inspiração, não é? Ele chama aqui de Jesus de divino inspirado, né? Inspirado por Deus, e é o inspirador da humanidade. Jesus é o nosso inspirador, não é? É o nosso ideal, vamos dizer assim. Voltaremos logo no terceiro bloco. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração.